dia, irmãos. Estamos aqui para mais um devocional 4x4. Espero que estejam todos bem. Que alegria poder estar aqui com vocês para o nosso circuito de leitura 4x4. 4 capítulos em um dia. Os nossos capítulos de hoje, nós estamos terminando o livro de Crônicas e vamos iniciar o livro de Esdras, né? Então, hoje nós vamos ficar com o capítulo 36 de 2ª Crônicas, capítulos 1, 2 e 3 de Esdras. O capítulo 36 de 2ª Crônicas, o último capítulo, encerrando o livro de Crônicas, fala de alguns reis que reinaram depois do rei Josias, que fez aquela reforma toda em Judá. E todos eles fizeram o que desagradava o Senhor. O povo continuou, buscando a outros deuses. O povo continuou fazendo aquilo que desagradava o Senhor. E por conta disso, o povo foi levado cativo para a Babilônia. E o povo ficou muito tempo, o povo de Judá, de Israel, ficou muito tempo cativo em Babilônia. E aí, nos próximos capítulos, que é o capítulo 1, 2 e 3 de Esdras, nós vamos ver a volta do povo, para Judá, para Jerusalém. E o que eu quero falar com vocês é sobre isso, Deus, Ele sempre nos dá uma segunda chance. Deus, Ele sempre está disposto, a nos chamar de volta. Deus nos chama de volta, Deus nos quer de volta, Depois que o povo passou longos anos no cativeiro, Deus quis o povo de volta. E como que Deus faz então? Ele vai lá, e desperta o espírito do rei Ciro, O rei Ciro era o rei da Pérsia, ele estava dominando sobre muitos reinos, e então Deus vai lá e toca naquele homem para que pudesse fazer com que o povo de Jerusalém pudesse voltar e pudesse recuperar sua identidade, porque o povo havia perdido a sua identidade. Eles passaram longos anos no cativeiro. Aqueles que voltam para Jerusalém são os filhos daqueles que foram feitos cativos, E eles foram perdendo a sua identidade, Porque a nossa identidade, ela flui da nossa adoração ao Senhor, E o tempo na medida que a gente vai passando o tempo com Deus, na medida que nós vamos conhecendo a Deus, a gente ir buscando e adorando o Senhor, nós temos a nossa identidade com o Senhor, nossa identidade de filhos de Deus. E o povo havia perdido a sua identidade. Mas Deus, Ele sempre é misericordioso para conosco, E Ele dá uma segunda chance, e Ele chama o povo de volta. Então, lá no versículo 1, do capítulo 1 de Esdras, diz assim: No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino o que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Olha como que Deus é maravilhoso. A palavra fala o quê? Que Ele despertou o espírito de Ciro, Foi Deus que fez o povo voltar para Jerusalém. O povo já estava muitos anos cativo, Deus ama o seu povo. Deus não quer ver o seu povo sofrer. Deus não se alegra dos nossos sofrimentos, Então, Ele dá uma segunda chance para que o povo pudesse voltar para Jerusalém. E, então, Ele usa o rei da Pérsia, não era o rei Ciro, não era do povo de Israel, mas Ele usa aquele rei, toca naquele rei, para que aquele rei faça um decreto, liberando o povo que fosse de Israel, que fosse de Judá, para voltar para a sua terra e reconstruir o templo do Senhor. Essa era a ordem, E por que Deus começa através do seu templo? Por que Deus começa, então? Porque a nossa identidade, ela flui. A nossa identidade,
ela é adquirida na medida que nós adoramos o Senhor. Então, aquele povo precisava restabelecer a sua adoração com o Senhor. Aquele povo precisava daquele lugar de adoração, né? A gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? A gente sabe que Deus habita dentro de nós. Mas naquele tempo, né? No tempo daquele povo, aquele era o símbolo da presença de Deus, né? Era o lugar onde eles iam adorar o Senhor. Era o lugar onde que eles colocavam o seu coração, sua oração ao Senhor. Então, Deus começou restabelecendo o templo, restabelecendo o lugar de adoração, para que o povo pudesse recuperar a sua identidade, para que eles pudessem louvar ao Senhor, pudessem entender que Deus é um Pai amoroso, que ama os seus filhos, para que eles pudessem novamente ter a identidade de povo de Deus. E assim, né, somos nós. Deus vem falar com nós que Ele sempre está dando a nós a oportunidade de restabelecer a nossa identidade com Ele. A nossa identidade de filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo. E eu não sei por que situação você está passando, eu não sei como está seu coração, mas Deus te chama a assumir a identidade com Ele. Talvez o inimigo tenha te atacado, talvez o inimigo venha falar palavras, né, contra você. Mas não se esqueça, você é filho de Deus. E Deus, nesses tempos, está dando oportunidade para os seus filhos voltarem para a casa do Senhor. Né? Nós sabemos que somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. E Deus quer restaurar a nós. Deus, Ele quer firmar a tua presença em nós. Deus, Ele quer nos dar a chance da gente voltar, né? E reconstruir esse templo, que é o nosso coração. Né? Muitas vezes a gente está olhando as coisas periféricas, muitas vezes a gente está se desviando da presença do Senhor, nos deixando levar pelos nossos sentimentos, e Deus nos está dando a oportunidade de voltar, de reconstruir o templo, de reconstruir o local de adoração. Né? A gente está vendo que, infelizmente, hoje a gente não pode se reunir com os nossos irmãos, agora a gente está conseguindo aos poucos voltar para nos reunir aos nossos cultos. Né? E isso é muito bom. Mas, muito mais além disso, né? O templo quer dizer o quê? Quer representar o quê? A nossa adoração ao Senhor. Como que está a nossa adoração? Como está a nossa intimidade com Deus? Deus, Ele quer que nós venhamos a restabelecer a nossa intimidade com Ele. Ele fez isso com o povo de Israel. Depois que eles passaram anos sendo cativos naquela terra, né, numa terra que não era deles, com uma cultura que não era deles. Deus, então, faz com que o povo retorne para a sua terra. Deus amava aquele povo, mas ele precisava restabelecer, aquele povo precisava restabelecer a identidade com Deus. E Deus deu a oportunidade dele se estabelecer. E aí nos capítulos seguintes, né? No capítulo 2, relata, né, alguns das famílias que voltaram para Jerusalém. E no capítulo 3, então, eles constroem um altar de adoração para o Senhor e começa a construir o templo. Aquelas pessoas, ao verem, né, os alicerces do templo sendo construídos, alguns mais velhos, eles choraram, eles se encheram de comoção. Por quê? Porque restabelecer o templo, restabelecer o local de adoração, era novamente restabelecer a identidade com Deus. Era novamente se fazer povo de Deus. Essa era a identidade dele. E a nossa identidade é de filhos de Deus. Então, que nesses dias nós possamos voltar a nossa adoração ao Senhor. Que nós possamos aproveitar as oportunidades e as chances que Deus nos dá da gente voltar para Ele, da gente voltar ao lugar de adoração, da gente voltar o nosso coração para a adoração e para a intimidade com o Senhor. Deus quer restabelecer a nossa identidade nele, a nossa identidade de filhos de Deus. Então ore, busca o Senhor, busca conhecimento na sua palavra e não se esqueça que você é filho de Deus, co-herdeiro em Cristo e que Deus tem uma grande herança para nós.
Muito obrigada. Se você gostou, curte lá no nosso canal, compartilhe com outras pessoas, porque esse vídeo pode ajudar a abençoar a vida de outras pessoas. Espero que tenha gostado, tenha um lindo dia e eu vou deixar aqui uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, ó Pai. Reafirmamos, ó Deus, que nós somos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, não deixe jamais o inimigo, ó Deus, nos abalar a nossa identidade, ó Deus, que é de filhos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que possamos aproveitar todas as chances que o Senhor nos dá, Deus, de voltar à nossa intimidade com o Senhor, de voltar e reconstruir o templo do Senhor em nossos corações, ó Deus. E que, Deus, nós jamais venhamos a nos desviar dos teus caminhos, ó Deus. Mas que se isso acontecer, Deus, se o nosso coração, Deus, se desviar do Senhor, que nós possamos voltar com alegria, voltar com choros, com prantos, com arrependimento, Deus. Mas que nós possamos, ó Deus, a cada dia mais firmar a nossa identidade no Senhor, a nossa identidade de filhos de Deus. Pai, abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, abençoa suas famílias, abençoa o nosso país, ó Deus, o mundo inteiro, ó Pai. Senhor, livra-nos, ó Pai, de todo mal, ó Deus, e sara a nossa terra, ó Pai, em nome de Jesus. Pois esta oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada.